Vamos aos nossos assuntos internacionais, então. Nesta semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou uma contraproposta de cessar fogo na faixa de Gaza, feita pelo grupo terrorista Hamas. A oferta prévia de um plano de 3 fases, com duração de quase 5 meses. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, Danilo de Castro Vieira. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Rafael Colombo. Uma satisfação. Basicamente, se o primeiro-ministro de Israel ele aceita o acordo, os reféns voltam. Se ele rejeita, então, os reféns continuam, né? Basicamente, essa história. Basicamente é isso, Paulo. O que vai acontecer é o seguinte. A primeira situação é que não existe uma proposta por parte do Hamas de uma liberação total dos reféns. Isso é uma das exigências do governo israelense. Nós temos que lembrar que essa política de detenção de israelenses por parte do Hamas é como se fosse uma moeda de troca, uma moeda de barganha para uma situação, vamos dizer, extremamente delicada para o Hamas, em função da ocupação israelense na faixa de Gaza. O segundo ponto é que não existe um interesse por parte do governo israelense de dar fim ao conflito. Ou seja, Israel, o governo de Israel, o governo Netanyahu especificamente, tem um objetivo claro de, se não dizimar o Hamas, mitigar as suas ações, vamos dizer, sensivelmente na região. E o próprio Netanyahu, Paula, diz que o acordo, de Oslo, que deu aos palestinos a autonomia, não só a faixa de Gaza, mas as regiões da Cisjordânia, foi um grande erro. Então, nos parece aqui que a situação de ocupação é um projeto, se não total, parcial, permanente na região. Professor, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, depende em que medida da guerra para se viabilizar politicamente? Ótimo, esse é um outro ponto significativo, Rafael. Primeiro, quais são os motivos para a manutenção do conflito? A primeira delas é uma resposta retaliatória. O ineditismo, não só na composição dos agentes, mas na forma de ataque, surpreendeu Israel e surpreendeu tragicamente. Então, o governo israelense tem que dar uma resposta exemplar. Segundo ponto é que existe vamos dizer, uma justificativa por parte do governo israelense de tomar medidas contra um movimento de insurgência que desde 1987, que é o Hamas, é uma grande pedra no sapato da vida política de Israel. E o terceiro ponto, nós temos que lembrar que antes de outubro, Netanyahu estava numa situação extremamente delicada dentro de Israel. Ele estava sendo acusado de problemas de corrupção, de problemas de intervenção, de uma ação interventiva, contra o poder judiciário dentro de Israel. Ele estava no fio da navalha até então. E com a guerra, ele tem um sopro de vida. Eu faço sempre uma comparação, Colombo, que é o quê? A situação da Thatcher na Inglaterra em 82. Ela estava em plena situação de derrocada quando estoura a Guerra das Malvinas. E de um governo que estava à beira do colapso, ela se torna a dama de ferro. Ou seja, Netanyahu está numa mesma situação. Então ele vai se sustentar na ideia do revanchismo, da vitória, do senhor da guerra bem-sucedido em prol da causa israelense.
Então, é uma situação de justificação na perpetuação de Netanyahu no poder. Vamos chamar o Roberto Mota, então, para participar da entrevista. Mota, sua pergunta. Bom dia, professor. O mundo inteiro está sendo varrido por uma onda de antissemitismo, o que foi um resultado inesperado do massacre de 7 de outubro. Ao invés de Israel e os judeus receberem solidariedade incondicional do mundo inteiro, o que a gente viu foi muitos grupos políticos, inclusive na academia, inclusive aqui no Brasil, se colocando ao lado do Hamas e conduzindo ataques antissemitas mesmo, né? Antigamente era disfarçado de antisionismo e depois tiraram a máscara e se mostraram antissemitas mesmo. O senhor acha que essa ressurgência do antissemitismo ela mudou o caráter do que está acontecendo em Israel, mudou a disputa de um Estado contra o grupo terrorista e agora virou de novo a luta pela sobrevivência de um povo que historicamente, né, talvez seja a minoria em toda a história mais atacada, mais alvo de tentativas de extermínio, genocídio. Como é que o senhor vê essa questão? Roberto, a situação de sobrevivência de Israel faz parte da própria constituição do Estado-nação de Israel. Né? Tanto que eu sempre digo, né, que essas medidas de ação dura de Israel, que não aconteceram apenas agora, mas em outros momentos conflituosos de Israel, tentam expor ao que é uma comunidade circundante hostil a Israel uma ideia de virilidade, uma ideia de imposição de uma existência naquela região, apoiado, afiançado sempre pelos norte-americanos. Né? Então, essa é uma primeira questão. A situação do conflito Hamas e Israel de outubro para cá realmente teve uma reviravolta. Um momento de solidariedade a Israel e, posteriormente, de uma hostilização contra Israel na perpetuação do conflito em função da questão humanitária dos palestinos na faixa de Gaza. Deixando muito claro que se a arbitrariedade também na ocupação acontece, é em parte pela ação do Hamas, que usa não só os reféns israelenses como escudo, como o seu próprio povo também. Isso eu insisto sempre. Né? O Hamas usa o seu povo como escudo. A causa do Hamas não é a causa propriamente palestina, é uma causa religiosa, política e ideológica. É uma outra questão. Pois bem, então nós vamos ver essa situação de inversão desses papéis, o que reforça, né, uma busca de autoafirmação da comunidade. Lembrando sempre que não só na visão ocidental europeia os judeus são vistos com maus olhos. Também nós temos a questão dos muçulmanos, principalmente na Europa, né, que também são vistos como uma ameaça. Isso é um problema também próprio de uma xenofobia nacionalista que, infelizmente, os países, vamos dizer, apêndices da civilização ocidental importam sem justificativa. Professor, é possível que essa vitória total sobre o Hamas, que Benjamin Netanyahu comentou durante essa semana em um depoimento, aconteça mesmo? Eu volto a insistir, Paula, não se destrói causa. Você pode eliminar pessoas, mas não causas. O Hamas pode ser derrotado neste momento, mas a causa é mais forte e provavelmente o movimento se reorganizará. Inclusive, lideranças do Hamas já não estão mais na faixa de Gaza, estão no Catar, estão na Turquia, estão no Líbano e, quiçá, no Irã. Então, na verdade, é uma vitória, um triunfo, ele é transitório, porque a causa é mais forte, a causa é mais sólida e alimentada
pela própria retórica de violência e ações de violência recíproca entre Israel e os palestinos. Professor, lá na época do atentado, no dia 7 de outubro, nos dias imediatamente após, muita gente disse o seguinte: olha, uma das razões, são inúmeras, né, mas uma das razões para um atentado com essa violência, com essa contundência, é uma tentativa, eventualmente, do Irã, a partir do Hamas, de desestabilizar uma eventual aproximação de Israel com o mundo árabe, com a Arábia Saudita. O senhor diria que esse objetivo, se é que existia, foi atingido? A região está desajustada pelo longo prazo? Você atingiu na mosca, Rafael. É essa situação. O Irã, ele tem hoje um projeto estratégico de manutenção do seu poder enquanto potência regional. Ele inova, criando guerra, ação proxy, por meio de movimentos de insurgência. Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah. E, obviamente, Colombo, o que nós vamos perceber? O intuito é muito claro. Desde 2018, 2019, os países sunitas do Golfo, periféricos, vamos dizer, dependentes da Arábia Saudita, se aproximam de Israel para viabilizar uma aproximação gradual e efetiva da Arábia Saudita, guardiã do modo de vida islâmico sunita, a Arábia Saudita de Israel. A tal cidade vertical, Colombo, que seria construída ligando o Golfo até o Mar Vermelho, né, que seria uma cidade tecnológica, seria construída com aparato, com mão de obra, com tecnologia israelense. Ou seja, uma união, né, uma aproximação, uma pacificação entre Israel e os países sunitas, já que o Egito tem um tratado de paz, a Jordânia tem um tratado de paz com Israel, enfraqueceria uma situação de ascensão do Irã que começa com a saída dos americanos do Iraque e o quê? A vitória, de alguma maneira, mitigada, restrita, né, da Liga Xiita, estou falando aqui da Síria, do Líbano, do Irã, junto com apoio russo, do Estado Islâmico na Síria, guerra civil na Síria. Essas ações fazem com que o Irã ascenda como uma grande potência regional e essa situação de aproximação de Israel com os países sunitas prejudicaria essa ascensão. Volto sempre a insistir. Me parece que o futuro tem cara de passado. Parece-nos que o rearranjo é de tal monta que nós voltamos a uma situação anterior a 2017, anterior a 2011. 2011 é que eu estou falando da Primavera Árabe. Né? Então, é uma situação que corrobora a um projeto estratégico de poder por parte dos iranianos. Mota. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os regimes políticos do Oriente Médio, né? Inúmeras potências, inúmeros países daquela região têm ou ditaduras como o Irã, ou regimes que não seriam exatamente classificados como democracias, né? Seria mais justo chamá-los de autocracias, regimes onde tem um rei, impera algum tipo de censura. Qual é o futuro do Oriente Médio? A democracia é um regime que nunca vai vingar no Oriente Médio por razões culturais, por razões religiosas, ou a gente pode ter uma esperança de que isso aconteça ainda? Essa sua análise não serve só, Alberto, para o Oriente Médio, serve para o mundo e em função de um novo redesenhar de uma ordem política internacional. A começar com o Oriente Médio, nós temos que entender que o Oriente Médio ele tem uma constituição cultural, uma constituição tradicional vinculada originalmente a um modelo político de índole religiosa, que é o modelo islâmico, né? A visão de um mundo político,
de um mundo econômico fundado nos preceitos do Islã. A gente usa dois termos, né, no árabe, que é o Ma, que é o preceito da comunidade, e da Tawhid, o preceito da unidade. Né? Então, eles têm uma visão. E, obviamente, essa lógica, essa construção de um modelo democrático, fundado num regime republicano. E quando eu falo de um regime republicano, estou falando de princípios republicanos vinculados à ideia de secularidade, pluralidade, autenticidade, autonomia. É uma construção propriamente da Europa, que tem mais capilarização por aqueles povos e países que foram, de alguma maneira, colonizados pelos países europeus, né? Mesmo existindo essa promessa de universalidade desse regime, desse sistema, desses valores, na verdade é uma construção europeia. Então há uma dificuldade de apreensão desses modelos e dessas convicções em locais em que não há esse compartilhamento de um processo histórico. Existem, não há dúvida, autocracias, há uma dificuldade de lidar com o pluralismo, mesmo em países, em tese, seculares na região, como também nós temos o quê? Peculiaridades religiosas, como o Estado iraniano, que tem um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário, mas, acima deles, há um Conselho Supremo de sacerdotes, de peritos da lei e peritos da religião, que a gente chama de ayatolás, liderados pelo líder supremo, né, o Ali Khamenei, que tem um poder censor. Vou até fazer uma provocação, um poder moderador. É ele que vai definir quem ascende para o judiciário, quem pode se candidatar para o legislativo, quem pode se candidatar para o executivo. E volto a insistir, só para não delongarmos demais. Olhemos os BRICS hoje. O modelo de BRICS que demonstra o quê? Ascensão de um novo modelo político dentro da ordem mundial, que tem a China e a Rússia como protagonistas, insere para dentro dos BRICS países que não têm muito compromisso com o quê? Com o modelo democrático ocidental. Eu estou falando de quem? Irã e Arábia Saudita. É um modelo praticamente o quê? Absolutista, né? Autárquico. Então, a minha preocupação é que hoje o modelo ocidental, que tem como protagonista os Estados Unidos, está perdendo espaço, não só no Oriente Médio, mas em outras regiões, como, por exemplo, coberto a África. Não nos esqueçamos que vários golpes que aconteceram recentemente na África teve o dedinho da Rússia. E é essa a nossa preocupação. Nós conversamos com o Danilo de Castro, professor de Relações Internacionais, professor titular no Centro Universitário de Brasília. Muito obrigada, professor, pelas explicações, pelas análises aqui hoje. Eu que agradeço e um bom fim de semana para todos.